Deixar todo o seu dinheiro no Brasil é a pior coisa que você pode fazer com o seu patrimônio e com o futuro da sua família. E é óbvio que eu não posso deixar você fazer isso. E é por isso que no vídeo de hoje vamos juntos investir R$ 2.000 lá fora. Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar o raciocínio por trás desses investimentos e como você também pode fazer isso de forma fácil e rápida aí do conforto da sua casa. Vamos embora! Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Vitor e hoje nós vamos atravessar as fronteiras, vamos tirar o nosso dinheiro do Brasil e investir lá fora. Vamos sentir o gostinho do mercado americano, o maior mercado de ações do mundo. Aqui no Brasil nós temos quase 500 empresas listadas, nem isso. Nos Estados Unidos estamos falando de mais de 5.000 empresas listadas. Isso quer dizer que o mercado lá é 10 vezes maior do que o nosso. E não só isso, investindo lá nós estamos expostos diretamente ao dólar, a moeda que ano a ano se valoriza frente ao real. E antes de investir na prática, vou trazer você aqui para a tela do meu computador e a gente vai ver o racional por trás de cada investimento. Eu preciso te contar os 3 motivos básicos pelos quais você não pode deixar toda a sua grana aqui no Brasil. Então, sem enrolação, vamos embora. O primeiro motivo é o risco Brasil. É engraçado que aqui no nosso país existe uma frase muito famosa que diz: no Brasil até o passado não é certo. Embora essa frase ela seja um pouco cômica, é também triste, porque isso quer dizer que as nossas instituições políticas elas são muito deficientes. E isso faz com que o investidor estrangeiro, via de regra, ele perca o interesse de investir no Brasil. Alguns nem podem fazer isso, porque o risco país, o risco Brasil, ele afeta diretamente ao rating de crédito do país. E alguns fundos de investimento bilionários norte-americanos, japoneses, enfim, do mundo inteiro, só podem investir em países com certo rating de crédito. E o pior é que nós não precisamos nem ir para a Bolsa de Valores para ver essa insegurança. Você mesmo vê nos noticiários dia a dia que com uma canetada é possível modificar todas as regras que estão em jogo. Para você imaginar, só de constituições brasileiras nós tivemos 7, enquanto os Estados Unidos teve apenas uma desde a sua fundação. Imagina só como deve ser difícil jogar um jogo em que a cada minuto todas as suas regras mudam. Esse é o Brasil. Aqui a gente joga no nível hard. Então nós temos uma longa escada para perseguir até se tornar um país consolidado, um país sólido, em que as instituições democráticas, os planos governamentais e a economia em si, ela se solidifique e passe uma tranquilidade, tanto para a gente quanto para os investidores lá fora. Mas, enquanto isso não acontece, nós vamos pular fora desse risco Brasil e vamos colocar uma parte da nossa grana lá fora. E o segundo motivo pelo qual nós temos de investir lá fora é para não cair em um viés chamado o viés do país natal. E esse é o vilão por trás de vários e vários investidores que pensam que sabem mais investir no seu país do que fora dele. E não só isso, eles veem o seu próprio país de uma maneira muito mais otimista do que os demais. Agora, imagina só o que aconteceu com o investidor venezuelano que passou 30 anos da sua vida poupando e investindo religiosamente, só que ele sofria do viés do país natal. Ou seja, tudo aquilo que ele poupou nos seus últimos 30 anos, ele investiu no seu próprio país. E com apenas uma canetada, todas aquelas companhias, as empresas que ele investiu foram todas estatizadas e ele praticamente perdeu tudo. Não só isso, a inflação devido à impressão exagerada de moedas, de cédulas, abaixou o valor das cédulas a quase zero. Então tudo que ele tinha investido durante 30 anos não valia nada. E mesmo se ele sacasse, aquele dinheiro não valia absolutamente nada. É por isso que eu digo que sofrer do viés do país natal é exatamente igual ser um fazendeiro e plantar só um tipo de semente. Se tem algum tipo de praga ou alguma peste que coma esse tipo de semente, você vai ficar de mãos atadas, vai destruir totalmente a sua plantação e você não terá para onde fugir. Sendo que se você plantasse vários tipos de sementes diferentes, pode até ser que surja uma praga, mas essa praga provavelmente só vai comer um tipo de semente específica. Você teria vários outros que ainda iam rentabilizar aquela sua terra. Então, para que você não fique vulnerável a esse tipo de risco, é importante que você invista fora do seu país natal, fora do Brasil. Além do que, a diversificação geográfica, ela traz para nós uma coisa muito interessante, que é a lucratividade de acordo com o desempenho do país. Via de regra, as empresas nacionais, elas acompanham o PIB no longo prazo. E se nós estamos investindo num país como os Estados Unidos, que eleva o seu PIB ano a ano sempre no positivo, nós temos uma chance maior de que nossas empresas lá se valorizem. Então, via de regra, o que acontece é que quando um país
ele está crescendo economicamente, o seu mercado de ações acompanhe. Da mesma forma, se ele está em recessão, o seu mercado de ações cai. E antes de eu te falar o terceiro motivo pelo qual você deve tirar uma parte da sua grana do Brasil e colocar lá fora, vou pedir uma coisa para você. Clica aqui embaixo em gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações para cada vídeo novo você ser um dos primeiros a ser notificado. E não só isso, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, porque pessoal, isso ajuda demais no canal, ajuda muito. O YouTube, ele vê o compartilhamento, entende que esse é um bom vídeo e começa a compartilhar também com o máximo de pessoas que ele conseguir. Isso faz a gente levar a educação financeira para horizontes antes inimagináveis. Então vou pedir para você me ajudar com isso. Clique em gostei, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. O terceiro ponto fundamental que você deve investir lá fora é o market time, ou seja, o tempo de mercado. E eu tenho que te parabenizar por você estar nesse vídeo agora, nesse exato momento, porque está num market time quase que perfeito para investir nos Estados Unidos. Isso porque a taxa de juros norte-americana ela está em seus maiores patamares em décadas. E o Fed, o Federal Reserve, que é basicamente o Banco Central dos Estados Unidos, ele já está projetando fazer cortes na taxa de juros americana a partir do primeiro semestre desse ano. Mas o que isso quer dizer? Olha só, me acompanhe. Se nós temos um juros alto na renda fixa, isso significa que os investidores vão pensar duas vezes antes de investir na renda variável. Até porque a renda fixa está pagando bem e está pagando em dólar. E os Estados Unidos é um dos países mais seguros do mundo para se investir em renda fixa. Então quer dizer que se a renda fixa está atrativa, nós vamos ter menos investidores investindo na Bolsa de Valores. E é aí que surgem as oportunidades. Porque a Bolsa de Valores, via de regra, vai cair para os seus ativos competirem com a renda fixa americana. E essa pode ser uma ótima janela de oportunidade para nós investirmos no mercado americano. Mas não só isso, olha só o pulo do gato. Nos Estados Unidos é muito comum termos uma renda fixa pré-fixada. Aqui no Brasil é o contrário, nós temos que 80% da nossa renda fixa ela é pós-fixada, seja indexada ao IPCA, seja na própria Selic, e apenas 20% é pré-fixada. Lá nos Estados Unidos é o contrário, nós temos que 80% ela é pré-fixada e os 20% aí sim eles são pós-fixados. Ok, Vitor, mas onde é que você quer chegar com isso? Pré-fixado e pós-fixado? Veja só, se nós comprarmos um título agora que o governo americano está pagando juros altos e carregar ele durante o tempo, quando ele vai fazendo cortes nessa taxa de juros, nós temos como lucrar com uma coisinha chamada marcação a mercado. Essa marcação a mercado muita gente complica, mas é muito fácil. Eu vou te explicar da maneira mais fácil do mundo. Marcação a mercado é nada mais, nada menos do que uma valorização do seu título de renda fixa, porque mais investidores estão querendo comprar ele. Olha só que interessante. Se você tem um título valendo 5% ao ano, e o governo começa a cortar essa taxa. Então ele começa a cortar para 4, 3, 2, 1%. Se vier um investidor novo, ele vai olhar para o mercado e vai falar, olha, se eu for investir diretamente no governo, eu vou ganhar 1% ao ano. Mas olha o título daquele cara. O título daquele cara, ele comprou lá atrás e ele está recebendo 5% ao ano. Obviamente o título dele vale muito mais do que esse do presente. E isso, essa discrepância de valores é a marcação a mercado. Nada mais do que isso. Seu título de renda fixa vai sofrer volatilidade, vai se valorizar conforme o tempo for passando e as taxas de juros serem cortadas pelo Fed. É por isso que a gente tem a máxima de que a renda fixa ela é variável, porque ela varia de acordo com a marcação a mercado. Bom, e depois de tudo isso, eu acho que você já sabe o que temos de fazer. Nós não podemos entrar no mercado americano e ir de cara só para títulos de renda fixa e nós também não podemos entrar no mercado americano e ir 100% para a Bolsa de Valores. Que tal a gente fazer os dois? Vamos fazer então na prática, nós dois, investir R$1.000 em renda fixa e R$1.000 nas ações? Então vamos embora. Então vamos lá, você já está aqui na tela do meu computador e eu abri a lâmina do nosso ETF que nós vamos investir em renda fixa norte-americana. E para você que não sabe o que é um ETF, é muito simples. O ETF é basicamente uma cesta de ativos. Ele é uma cesta de ativos que segue algum índice. Aqui nesse caso é uma cesta de ativos que segue a renda fixa norte-americana. Olha só, dá uma olhada aqui comigo. Eu marquei aqui as partes mais importantes dessa lâmina para nós dois verificarmos juntos se vale a pena ou não investir. Então olha só, ele fala que o USDB11 ele é um ETF disponível na B3 que investe em títulos de renda fixa dos Estados Unidos, tanto do governo americano quanto dos títulos de empresa com grau de investimento, ou seja, as melhores empresas norte-americanas que também captam dinheiro do mercado através de renda fixa.
Mas olha só, aqui embaixo ele já fala pra gente a alocação por emissor. E o Tesouro dos Estados Unidos é basicamente a metade dele. Só que também temos as hipotecas do governo, que correspondem a mais 20,3%. Então, juntando esses dois aqui, nós temos que mais de 60% desse ETF é basicamente nos títulos lastreados pelo governo americano. Depois nós temos um pouco de título industrial, financeiro, um pouco estrangeiro e umas migalhas aqui de hipoteca comercial e outro. Aqui embaixo é importante também a gente verificar os fundamentos desse ETF, principalmente na duration média, ou seja, a duração média de cada título que ele tem na carteira. Esse ETF ele tem mais de 10 mil títulos de renda fixa, uma duration média de 6,3 anos. E descendo um pouco mais, eu destaquei algumas partes importantes que eu queria comentar com vocês. O primeiro é o que é esse ETF propriamente dito. A gente já viu, mas olha só, um pouco mais esmiuçado. Então olha só, o ativo ele oferece a exposição à renda fixa nos Estados Unidos, incluindo cerca de 10 mil títulos, tanto do governo americano, quanto títulos de empresa com grau de investimento, como nós acabamos de ver ali em cima. Aqui embaixo ele já fala a exposição majoritariamente a títulos de renda fixa dos Estados Unidos, e as oscilações de preços são normais devido à natureza dos títulos pré-fixados. É aquilo que eu comentei com você. Nós vamos ver uma oscilação no preço desse ETF, porque a renda fixa ela é, na verdade, variável. Vamos sofrer as consequências da marcação a mercado. E aqui embaixo ele fala que investir nesse ETF permite ao investidor a exposição ao dólar e ainda obter o prêmio de rentabilidade dos títulos americanos, sem aumentar significativamente o seu risco. Ou seja, você está se expondo ao dólar só em renda fixa americana. E aqui embaixo uma coisa muito importante mesmo, é o patrimônio líquido e o número de cotistas. Olha só, não é só eu e você que tivemos essa ideia de tirar uma parte do nosso capital do Brasil e investir lá fora. E também não foi só nós que verificamos que a taxa de juros dos Estados Unidos está muito alta e o Fed já falou que vai diminuir ela conforme o tempo for passando. Olha o que aconteceu com esse fundo. Ele tinha praticamente nenhum investidor lá em 2022. Quando o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, foi aumentando a sua taxa de juros, os investidores começaram a aparecer. E olha só o que aconteceu no final do ano passado. Eles atingiram o pico histórico do número de cotistas, ou seja, o pessoal já está prevendo que está num excelente market time para você investir em títulos de renda fixa pré-fixados do Tesouro Americano e assim surfar nessa onda de marcação a mercado e ganhar muito dinheiro com renda fixa. E por fim, descendo aqui, só para confirmar aquela nossa teoria de que tem outras pessoas também visualizando essa oportunidade ímpar, ele fala aqui pra gente que em 2023 o fundo ele foi um dos primeiros a alcançar a marca de 100 bilhões de dólares de patrimônio. Isso significa que muitos investidores com muita grana estão entrando nesse ETF para surfar dessa marcação a mercado que vai ocorrer daqui a pouquinho. E a gente não vai ficar de fora. Vamos agora investir aqui na tela do meu computador, eu e você, pela nossa corretora, nesse ETF. Vamos embora. Beleza? Já estamos aqui na nossa tela inicial, nosso dashboard padrão da Nuinvest, a corretora pelo qual eu faço meus aportes. Eu vou aqui em investir, nessa barra superior lateral direita, clico aqui, vou aqui nessa barra esquerda agora, renda variável, e vou procurar por ETFs. Mas não é na renda fixa, Vitor? O que você está falando? Sim, é uma renda fixa, só que ele é negociado por meio de um ETF, que é renda variável. É uma maluquice doida, mas é isso que funciona. Vamos embora. E aqui vamos colocar o SDB11. Já vai aparecer aqui nosso ETF. Olha só, R$ 89,76. A variação desse fundo hoje foi zero, Vitor. O que está acontecendo? Não, calma. Calma, coração. Só tá 0% porque hoje é final de semana. A gente vai programar nossa ordem para que ela seja executada no primeiro dia útil, assim que abrir o mercado. Então vamos lá, vamos comprar. Vamos deixar nossa ordem já totalmente scriptada ali, certinho, para lançar na bolsa. Então entrando aqui na boleta, vamos colocar os nossos R$ 1.000. Um pouquinho menos aqui. Desce, opa, um pouquinho mais, 12. Deu R$ 1.077. Acho que tá na ideia. Vamos colocar agora aqui para agendar a nossa compra. Assinatura eletrônica. Beleza. Quase lá a sua ordem foi enviada. Ou seja, a ordem já está programada aqui para ser enviada ao mercado assim que ele abrir. Beleza, conseguimos fazer nosso primeiro aporte em renda
fixa norte-americana. O que nós vamos fazer agora? Investir em renda variável norte-americana também. E para isso nós vamos usar um ETF muito especial. Não é o ETF VVB11 que você já está cansado de saber, é o índice SP500 que replica todas as 500 maiores empresas norte-americanas. Não, esse vídeo é especial. Você que é meu inscrito, que assiste meu conteúdo, você é especial. E você não merece o mais do mesmo, investir em VVB11, mais do mesmo, aquela mesmice. Não. Nós vamos investir nas maiores empresas de tecnologia norte-americana. O setor tecnológico é o setor que mais despontou nos últimos anos. Se a gente parar para pensar, até alguns anos atrás não existia ChatGPT, inteligência artificial. E se a gente for puxar um pouco mais, nem Facebook, Instagram, nada disso existia. E tudo isso só foi possível devido à tecnologia. Então vamos nos expor ao setor de tecnologia e também trabalho com microchip. Tudo isso através também de um ETF que eu acho que você ainda não conhece, chamado USTK11. Então olha só, eu também abri a lâmina dele para a gente dar uma olhadinha juntos, vem cá. Então olha só, aqui com a lâmina aberta, vamos dar uma estudada para ver como é que funciona esse ETF. O STK11, ele é um ETF disponível na B3 que investe nas principais empresas dos Estados Unidos do setor de tecnologia da informação, como a gente havia dito isso antes. E as suas principais posições, quais são? Olha só, 22,16% em Apple, 20% em Microsoft, aí começa 4% na Nvidia e assim por diante. Aqui embaixo nós conseguimos ver uma composição setorial, então quais são os setores que ele investe: software, obviamente, tecnologia de hardware, componentes eletrônicos, TI, tudo que envolve tecnologia em si. E os seus fundamentos, olha só que interessante. O market cap dele atualmente está em 382 bilhões de dólares, sendo que o crescimento dos lucros veio a 23,51%. O PL dele está em 32,9, relativamente ali comparado com o mercado americano, ele está relativamente aceitável. Esse preço sobre o valor contábil é nada mais nada menos do que o nosso preço sobre o valor patrimonial, porque está sendo negociado a um valor tão grande, a um valor de 8 vezes o seu valor patrimonial. Você precisa entender dois pontos. O primeiro é que empresas de tecnologia, via de regra, elas não precisam de um patrimônio grande. Por exemplo, o que é o Instagram, o Facebook? A empresa Meta, do que ela precisa para funcionar? Propriamente dito, se nós formos enxugar ela, o que ela precisaria para funcionar? Nada mais, nada menos do que um gigantesco servidor armazenado em algum lugar que tenha uma ótima refrigeração. Simplesmente isso. Ela não ia precisar de carros, não ia precisar de prédios, não ia precisar de propagandas, enfim, ele ia precisar de pouquíssimo valor patrimonial. E esse é o primeiro ponto que nós vemos no mercado americano, um preço sobre o valor patrimonial um pouco grande nesse setor. E o segundo ponto é que empresas de tecnologia, elas são disruptivas, então praticamente isso, da noite para o dia, elas podem descobrir alguma coisa, criar algum software inovador e que pegue na população e despontar de uma hora para outra, ganhar bilhões e bilhões de dólares. Se você pensar, é exatamente isso que aconteceu com o ChatGPT. Por isso, algum desses múltiplos, PL, preço sobre valor patrimonial, eles são um pouco esticados no mercado americano. Mas vamos seguir, olha só. Descendo um pouco mais, eu também destaquei algumas partes importantes. Aqui ele fala no que investe o fundo, olha só, ele investe nas principais empresas dos Estados Unidos do setor de tecnologia da informação. E para garantir a diversificação, como regra, não mais do que 25% do portfólio pode ser investido em um único ativo. E a soma dos ativos com participação superior a 5% não podem exceder 50% do total de ativos do fundo. Então isso é uma métrica para eles balancear ali a sua diversificação. Descendo um pouco mais, eu quero te mostrar aqui o desempenho dele em 12 meses. Então essa linha azul é o STK11 e o cinza é o Ibov. Então olha só, as empresas de tecnologia, elas despontaram nos últimos anos, pegamos aqui desde o final de 2022 até o final de 2023, ou seja, em um ano inteiro. E nesse ano inteiro não houve nenhuma vez que o Ibov ele avançou, sequer tentou ali alcançar o STK11. E é por isso que nós vamos investir nele agora. Só queria comentar mais uma parte com vocês aqui no finalzinho, que ele fala um pouco sobre o porquê investir no STK11. Olha só. Com a inflação das principais economias globais convergindo para níveis equilibrados e a expectativa de início de corte de juros dos Estados Unidos, a tendência é que o setor de tecnologia siga apresentando um crescimento juntamente com margens e lucros mais favoráveis. São esperadas a implementação de tecnologia artificial em diferentes setores e a comercialização de novos produtos com este recurso, o que deve continuar impactando positivamente o setor. Ah, beleza, Vitor, eu não entendi nada do que você leu aí, falou sobre inflação,
falou sobre tecnologia, enfim. Basicamente ele falou o seguinte, olha, a taxa de juros dos Estados Unidos vai descer. Se ela descer a níveis razoáveis, vai ficar mais barato para as empresas pegarem financiamento, pagando 1%, às vezes 0,5% ao ano. Isso faz com que elas peguem esse dinheiro emprestado e invista cada vez mais em tecnologia. E de posse de todas essas ferramentas, municiado, agora sim a gente pode investir com consciência no STK11. Então vamos lá. Vamos novamente aqui na nossa corretora e vamos lá em investir novamente, renda variável, ações, fundos imobiliários, ETFs e BDRs. Vamos clicar aqui. Vamos digitar aqui em cima o nosso código, o STK11. Já vai aparecer Investo o STK11. R$11,66. Um Big Mac é mais do que investir em todas as empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Então você pode fazer uma escolha agora. Então, vamos fazer uma escolha agora, nesse exato momento. Você come um Big Mac ou você é dono de todas as empresas de tecnologia dos Estados Unidos e ganha de lavada do Ibovespa durante todo o tempo de existência desse fundo. Eu acho que ficou bem simples agora para você entender a importância de se investir. Vamos lá, vamos clicar aqui em comprar. Chegamos aqui, como a gente vai comprar mais ou menos ali uns R$1.000, então vamos colocar 100 aqui, só para ficar certinho, 100 cotas, tem um pouquinho de tique, tá R$1.100 ali, não tem problema nenhum. E agendar a nossa compra, porque hoje o mercado está fechado. Vamos lá. Quase lá, sua ordem foi enviada. Se você clicar aqui em ver seus pedidos, na verdade os meus pedidos, vai estar lá o SDB11, nós compramos ali a quantidade de 12 e o STK11 compramos a quantidade de 100. E prontinho, agora nós estamos seguros de que se alguma coisa acontecer no Brasil, nós temos uma tranquilidade financeira, nós temos uma estabilidade lá fora, nos Estados Unidos. E além disso, vamos ganhar em duas pontas. Só de quebra vamos ganhar se o dólar se valorizar contra o real e vamos ganhar tanto na marcação a mercado, nossa renda fixa, quanto também da valorização das nossas cotas, das nossas empresas no STK11. Por fim, turminha, só queria falar para vocês que eu não estou recomendando absolutamente nenhum desses dois investimentos. Eles fazem sentido na minha carteira, na minha aceitabilidade ao risco. Não quer dizer que você simplesmente vai copiar isso e vai dar certo para você. Meu horizonte de investimento pode ser diferente do seu. A minha estruturação de carteira com certeza é diferente da sua. Se você quer aprender a estruturar uma carteira do zero, eu vou deixar aqui 2 vídeos que eu fiz para você falando sobre a estruturação de carteira. E você pode fazer a sua muito rápido e muito simples também. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha agregado valor para você, feito você tomar decisões mais assertivas e expandir a sua visão para sair daquela mesmice. Ah, vamos investir fora do Brasil, beleza, vamos comprar em VVB11. Isso aí já está batido. Todo mundo já sabe, VVB11 é mais ou menos um índice neutro. Compra as 500 maiores empresas norte-americanas que são excepcionais, são maravilhosas. Mas ele é basicamente um índice neutro. Se você quiser uma rentabilidade um pouco maior, você vai ter que estudar um pouco mais. E eu estou aqui para te ajudar exatamente a isso, estudar um pouco mais. Se você gostou desse vídeo, considere clicar aqui e amassar esse botão de like. Não custa absolutamente nada para você. Se inscreve no canal e ativa as notificações. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, porque isso sim é o que diferencia um vídeo bom de um vídeo ruim. O YouTube entende que muita gente está compartilhando, é um vídeo maravilhoso e ele começa a compartilhar também. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. Meu prazer é responder essas dúvidas e explicar para vocês como funciona. A gente se vê no próximo vídeo sem falta. Um abraço e até a próxima.